Olá, pessoal. Eu sou a Pamela, coordenadora da área contábil na R. Monteiro, e hoje eu estou aqui para relembrar aquele vídeo que nós postamos no início do ano, onde eu comentei que existiam análises, alguns tipos de relatórios que descomplicariam aí o dia a dia. E hoje eu estou aqui para comprovar. Chegamos então ao dashboard. A tradução literal da palavra quer dizer painel de controle. E o que eu encontro nesse painel de controle? Nele eu encontro um resumo de toda a operação da empresa e com base nesse resumo eu consigo fazer algumas análises e alguns gráficos que vão ficar de forma muito mais clara na hora de tomar uma decisão. E agora eu vou seguir falando um pouquinho sobre contabilidade. Então, antes de aprofundar e falar efetivamente dos índices, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns conceitos contábeis para que os índices façam mais sentido. Primeiramente, esse aqui é o balanço, né? Esse é o resumo de toda a operação da empresa durante um exercício. Independente do pacote que a empresa tem contratado com a R. Monteiro, ela recebe anualmente o balanço e o DRE. E com base nele a gente consegue fazer qualquer tipo de análise. Então, aqui nesse exemplo, vou explicar um pouquinho sobre ativo, passivo e patrimônio líquido. O que compõe um ativo, né? Dentro do ativo vai estar os bens e direitos da empresa. E no passivo vão estar as obrigações, que são as custas, o que tem a pagar da empresa. E no patrimônio líquido é um resumo de capital social, de lucros distribuídos, lucros apurados, lucros acumulados, prejuízos, se for o caso. E lá tem todo um histórico da evolução, né, dos últimos anos da empresa em termos de resultado. Aqui na prática, no ativo, a gente encontra basicamente valores de caixa, conta corrente, aplicação, também estoque, também pode ter saldo de cliente, tem inúmeras contas, né, que a gente pode encontrar dentro do ativo. E no passivo a mesma coisa, basicamente são os impostos, encargos com salário, também pagamentos de fornecedores, entre outros. E agora que eu já falei um pouquinho sobre os termos contábeis, a gente vai seguir falando dos índices. Primeiro vamos falar sobre liquidez, né? O que é a liquidez? A liquidez é a rapidez, né, que um ativo pode se tornar dinheiro. Então, com qual agilidade a empresa consegue construir um caixa que vá cumprir com suas obrigações? Através desses gráficos, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Dentro da liquidez, existem 4 tipos de análise que a gente consegue fazer. Primeiro, tem a liquidez seca. Nessa liquidez seca, a gente analisa o quê? O ativo a curto prazo, menos o estoque, dividido pelo meu passivo a curto prazo. E o que quer dizer isso, curto prazo, né? Em regra geral, quando a gente fala de curto prazo, a gente fala de um período de 12 meses que não ultrapasse o exercício calendário que a empresa está ali analisando. E o que for acima disso, a gente trata como longo prazo, que você vai levar mais de um ano aí para pagar ou para receber. Esse é o conceito de curto prazo e longo prazo. Então, aqui nessa liquidez seca, eu desconsidero o meu estoque. Afinal, o estoque, apesar dele ser um item de liquidez, ele não é assim tão simples de torná-lo em dinheiro, porque você depende de vender. E por mais que você faça uma promoção, uma queima de estoque, nada é garantido que de fato essa venda virá a ocorrer, né? Então, a gente aqui na liquidez seca, a gente trata de fato os valores que a gente já tem em mãos. Outra liquidez é a liquidez corrente. Nessa liquidez a gente considera tudo, inclusive o estoque, e divide ele pelo meu passivo circulante. O meu passivo circulante, mesmo conceito, são aquelas obrigações, tanto de salários, impostos, que eu tenho durante um período de 12 meses ou no exercício que estamos analisando. A liquidez geral, a gente já pega todo o ativo circulante mais o longo prazo, né? O que aí ultrapassou os 12 meses, e também o passivo circulante mais o passivo não circulante, que quer dizer o meu longo prazo.
Isso também vai me dar esse índice que é uma liquidez geral. Estou olhando a empresa de uma forma geral. E por último, tem a liquidez imediata. A liquidez imediata ela é bem parecida com a liquidez corrente, porém ela tem um período de análise bem menor. A gente fala aí no período de 90 dias. Então, por isso que esse índice varia tanto comparado com a liquidez corrente. Mas o que quer dizer esses valores aqui embaixo? Por exemplo, liquidez seca de 1,78, liquidez corrente de 3,17, liquidez geral de 4,02 e liquidez imediata de 0,33. Existe uma regra geral para os índices de liquidez que diz o quê? Que o meu índice tem que ser igual ou superior a 1. E o que isso quer dizer, né? Traduzindo, se minha empresa tem um índice de 1%, que é esse número 1 representado, quer dizer que para cada R$1 que eu tenho em caixa, eu tenho R$1 de dívida a pagar. E uma coisa compensa a outra, então meu caixa está equilibrado. Então, é interessante que a empresa esteja sempre acima de 1, porque assim quer dizer que ela está com um caixa para quitar todas as suas obrigações e ainda existe uma sobra, que além de que ela poderia fazer uma reserva aí, podia fazer um investimento, podia destinar esse dinheiro para algo que renda mais. Então, basicamente, é esse a regrinha. Estar abaixo de 1% é um ponto de atenção, quer dizer que pelo próximo período, os próximos meses, você não teria capacidade de caixa de quitar com todas as suas obrigações. Então, um índice de liquidez abaixo de 1%, ele é extremamente preocupante. E isso é uma análise bem simples que a gente consegue fazer e consegue mostrar muito de como está o seu caixa hoje. Agora eu vou seguir falando de mais índices. Esse índice aqui, só pelo nome, ele já meio que você consegue entender o que é, né? Endividamento. Sim, nessa linha aqui a gente consegue mensurar qual a evolução de dívidas que a empresa tem. Ele também é um índice que quanto menor, melhor. Quanto menor estiver, quer dizer que a empresa tem menos dívidas aí no mercado, independente se é em curto ou longo prazo. Então, por exemplo, aqui está com 0,35. Então, ela tem um percentual, né, de endividamento bem baixo. Isso é muito bom. Quer dizer que a empresa está trabalhando lá, tem bastante ativo, tem saldo em conta corrente, valores aplicados, tem estoque. Porém, não tem muita coisa a pagar. Ela está fazendo a lição de casa de forma correta. E seguindo a linha de análise, vamos falar agora da margem. A margem, ela tem dois tipos de análise, a margem bruta e a margem líquida. E o objetivo da análise é a gente entender o quanto está rendendo, o quanto está tendo de retorno o meu produto, a minha mercadoria ou minha prestação de serviço. E como que eu faço essa análise? Primeiro, eu monto uma estrutura de DRE, né? Aqui tem uma bem simplificada, e eu vou chegar em dois valores, que é o meu lucro bruto e meu lucro líquido. E o que é o meu lucro bruto? Meu lucro bruto, aqui no exemplo, como está demonstrando, é o meu valor da receita, menos os impostos, menos o meu custo de mercadoria vendida, de prestação de serviço, de mercadoria. Aí eu chego nesse meu lucro bruto. E com base nesse lucro bruto, eu consigo chegar na minha margem bruta. Então, eu pego meu lucro bruto, divido pela receita bruta, multiplico ele por 100 e chego no meu percentual de margem bruta, que aqui no exemplo é 30%. Já a minha margem líquida, eu vou tirar as demais despesas que tem ali na minha prestação de serviço, como despesas com salário, despesas administrativas, de comunicação e coisas nesse sentido, e também IR, contribuição para empresas que têm recolhimento, né, de IR contribuição. Depois de tudo isso, eu chego no meu lucro líquido e agora eu vou calcular a minha margem líquida. Vou pegar o meu lucro líquido, dividir pela minha receita bruta,
multiplicar por 100 e vou chegar no meu resultado, que aqui no exemplo é 13,68% de margem líquida. Traduzindo isso, depois que eu faço a minha venda, que eu pago tudo e que eu já direcionei todos os meus custos, minhas despesas, o que sobra, o que está rendendo em cima da minha operação é 13,68%. Então, essa é a minha margem líquida, livre já de impostos e qualquer dedução que venha a ter. Existe esse índice que ele é bem pouco conhecido, é o índice de Canetz. Ele demonstra qual o risco de falência da empresa. Então, ele demonstra a solvência. E existem algumas categorias para a gente entender em qual nível a empresa está. Ele demonstra também, né, de uma forma como se fosse um semáforo, um termômetro, para a gente acompanhar a evolução da empresa. Esse índice ele é analisado da seguinte forma. Ele vai do menos 10 até o 10 positivo. Uma empresa que se encontra na categoria do menos 3 para baixo, ela é uma empresa com alto índice de falência. Quanto mais negativa, maior é o risco de recuperação da empresa. Quer dizer que ela está caminhando para uma falência. Quando o índice está de menos 3 a 0, é quando ela está ali no amarelo, é um ponto de atenção. A empresa ela pode tanto se dedicar para conseguir sair desse ponto de atenção, ou se não cuidar do negócio, ela pode vir indo para falência. Do 0 até o 7, a empresa está no período de solvência, ela está bem, ela não corre risco, né? A não ser que tenha uma perca muito impactante, mas de um modo geral, a empresa não corre risco de quebra de caixa ou algo nesse sentido. E acima de 7 são aquelas empresas que estão além da expectativa, que estão muito bem de caixa, que estão de forma positiva como um todo, possuem baixo endividamento, possuem um caixa alto, possuem ativos, possuem um patrimônio líquido consolidado, com valores de reservas bem apurado. Então, é uma empresa que é um exemplo. Nesse caso, nós temos uma empresa que ela é 7,77. Ela está nesse nível de excelência. Um termo que você ouviu falar muito nos últimos dias, fluxo de caixa. Mas afinal, o que é esse fluxo de caixa? Aqui nós temos um exemplo de fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é que a movimentação bancária da empresa. Então, aqui a gente acompanha o que teve de entrada de recursos e o que teve de saída. E de uma forma bem sintética, a gente acompanha essa movimentação para saber para onde que foi o dinheiro da empresa, né? Aquela sensação de não saber para onde que o dinheiro foi e no final do mês o banco está com saldo baixo, às vezes até negativo. Através do fluxo de caixa a gente consegue identificar exatamente aonde foi aplicado esse dinheiro. E o fluxo de caixa ele também tem um resultado, mas esse resultado é diferente lá da DRE, que a gente usa para apuração de lucro, né, distribuição de lucro e tudo mais. Essa apuração que tem aqui no fluxo de caixa é uma análise para ver se o seu caixa aumentou ou diminuiu no período. Se o seu caixa teve mais saídas do que entrada, ele vai estar negativo em comparação com o mês anterior. Então, é sempre essa movimentação. O saldo inicial do banco, mais os recursos que entraram, menos as saídas, né, os pagamentos. E o resultado disso é a sua variação de caixa entre um mês e o outro. Parece difícil, mas a gente demonstrando na prática é bem mais simples. E aqui nesse exemplo a gente consegue acompanhar. Na primeira linha ele demonstra o lucro da empresa, ou prejuízo, se fosse o caso. Esse lucro é o que foi apurado lá na contabilidade. É o lucro que eu uso para cálculo de RPJ e contribuição para as empresas que se aplicam, e também é o lucro que tem disponível para distribuição no período que estamos analisando. E agora embaixo vem o fluxo de caixa. Ali no primeiro grupo a gente demonstra aqueles valores que são lançados, porém não tem movimentação financeira, que aqui são as depreciações.
Quem tem imobilizado, né, tem os bens registrados lá no ativo, existe um percentual que, com o passar do tempo, de acordo com cada bem, ele vai perdendo o valor. Então, a gente registra essa perda, que é essa depreciação ou amortização do bem. E isso, como não tem movimentação financeira, ele é desconsiderado para o efeito de fluxo de caixa. Embaixo, no outro grupo, a gente consegue ver o que teve de entrada de contas a receber, de adiantamento, e ali ele movimenta, né? O que está positivo foram as entradas, o que tem um sinal de menos na frente foram as saídas de caixa. E aqui ele vem listando através de grupos, né? Tem contas a receber, adiantamentos, impostos a recuperar, estoque, despesas antecipadas, fornecedores e assim vai. Existe outro grupo também, que são grupos de investimento. Se você tirou da sua conta principal e transferiu para um investimento, também estaria aqui sendo demonstrado. E também tem a questão de empréstimos, né? Pagamento de empréstimo, aumento de capital, adiantamento para futuro aumento de capital. Ele também tem um grupo específico ali no fluxo de caixa. E depois vem o líquido de caixa, que ali seria o resultado de toda essa movimentação, né? Quando a gente pega o saldo inicial, menos as saídas, mais as entradas, a gente chega nesse resultado aí do fluxo de caixa. É uma análise bem importante para a gente entender para onde está indo o dinheiro. E esse foi um resumo dos principais índices que são extremamente importantes para a análise do seu negócio. Se você já tem um pacote completo da R Monteiro, mensalmente você recebe um resumo desses índices e você consegue agora analisar de uma forma muito mais assertiva. Mas para você que ainda não tem, mas que já é cliente da R Monteiro, exclusivamente no mês de agosto nós estaremos dando início às nossas mentorias, que não haverá nenhum custo. E se você tem interesse de entender mais profundamente como anda o seu negócio e quer alavancar aí nesse segundo semestre, entre em contato através dos nossos canais e agende o seu horário. Aqui também embaixo estão nossas redes sociais para que vocês acompanhem nossas agendas de live. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu amigo empreendedor ou empreendedora que precisa também saber dessas análises de negócio.